Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a estar refletindo comigo no Salmo de número 69, versículo de número 21. A palavra de Deus nos diz assim: Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram beber vinagre. Refletiremos nesse dia a respeito do tema: o que fazer quando a vida é amarga e ácida? Bem, queridos, muitas pessoas são amargas à semelhança do fel e ácidas como vinagre. Logo surge uma indagação: por que são assim? A resposta ou justificativa, na maioria das vezes, recairá sobre o que a vida ou outras pessoas lhe fizeram, sejam seus familiares, colegas ou outro grupo de pessoas que façam parte do seu convívio, os quais lhe tenham causado algo muito grave. Certamente a maioria dos indivíduos, ao passarem por situações de injustiça, de humilhação, de incompreensão, acusação e julgamento, esboçariam o seu desejo de que esses que lhe causam danos sofressem severas consequências, principalmente da parte de Deus. Atualmente é muito comum ver pessoas mandando os outros para o inferno. Em um momento de descontrole emocional, essas expressões, elas são vistas com certa frequência. Há canções as quais inclusive vão encorajar esse tipo de postura. E quando nós vamos observar tudo isso, nós perceberemos que isso retrata apenas uma coisa: descontrole emocional. O próprio salmista, tomando por indignação aquilo que ele percebia que estava lhe acontecendo, também ele sendo tomado por amargura e aflição, chega a um ponto de afirmar: sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Então você pode perceber que o salmista vai expressar isso no mesmo Salmo 69, versos 28 e 29. Note você que ele mesmo está expressando que está amargurado. Diante disso, permita-me fazer uma pergunta. E nós, como agimos diante de situações semelhantes? A palavra de Deus nos apresenta alguém que sofreu toda espécie de injustiça, humilhação, incompreensão, acusação e julgamento. É interessante que ele não precisava passar por essa situação. Assim como nós muitas vezes afirmamos e expressamos a nosso próprio respeito, que não precisamos passar por isso ou por aquilo, mas ele passou. E o interessante, queridos, que não só passou, ele enfrentou e ainda nos deixou uma importante lição. Que lição? Quando a vida for amarga e ácida, lembre-se do que Jesus passou para garantir a salvação de todos quantos creem em seu nome, como também a demonstração de amor. Foi o que ele nos mostra ao passar por aquela situação no Calvário. E a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 33 a 37, nos diz que quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Contudo, observe você, diante de tal situação, de tamanha maldade, perceba o que Jesus vai dizer. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros. A si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam
E aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Queridos, ao olharmos atentamente para este exemplo, precisamos ponderar: será que muitas vezes, a exemplo daquele público, esta não seria a nossa atitude, a nossa postura? Temos crucificado pessoas, colocado sobre os ombros dos outros as nossas culpas. O Senhor Jesus carregou aquela pesada cruz, sentiu na pele a dor dos cravos. A vida foi amarga e ácida com ele, mas ainda assim, ele mostrou e tem mostrado o quanto é agradável e doce por meio do seu amor, expressado na forma de perdão a todos aqueles que aceitam o seu senhorio. Que eu e você, que nós possamos olhar para o exemplo de Cristo e a partir de então nós tenhamos o entendimento do que fazer quando a vida for amarga e ácida. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente.